Que coisa boa estar aqui mais uma vez, seja muito bem-vindo. Antes de trazer a palavra, eu quero falar uma coisa muito maravilhosa para vocês. Nós sabemos que desde sempre o plano é aqui na casa do Pai nós termos pelo menos 3 prédios na cidade de Fortaleza, né? E claro que nós vamos ter prédios também nas cidades vizinhas aqui, tipo Eusébio e assim por diante, né? Mas em Fortaleza 3 prédios. Nós já temos falado há muito tempo que nós estamos crendo numa porta que o Senhor está abrindo, de nós termos um terreno ali na Zona Sul, né? E o que acontece, eu não vou explicar com detalhes aqui agora, mas é que o Senhor não está apenas abrindo uma porta, mas Ele está abrindo 2, bem grandes, né? Então, eu vou explicar melhor isso. Nós fazemos aqui de vez em quando o que nós chamamos da reunião de membros, né? E a nossa próxima reunião de membros vai ser, sem ser no próximo final de semana, que é o final de semana do Carnaval, mas no outro final de semana, após o Carnaval. Como que é a nossa reunião de membros? Sempre, né? Nós encurtamos um pouco o culto. Nosso culto dura em torno de 1h30, mas no dia da reunião de membros ele dura só 1h10, e naqueles outros 20 minutos nós fazemos a reunião de membros. Então, na reunião de membros, eu vou explicar isso que eu vou falar aqui agora com mais detalhes, né? Mas é uma notícia tão maravilhosa, tão linda e tão maravilhosa, que nós vamos explicar aqui melhor na reunião de membros. E que notícia, que novidade e notícia tão maravilhosa é essa? É que no dia 3 de março agora, hoje é 3 de fevereiro, né? 3 de março, daqui um mês, nós começamos na casa do Pai o Campo Zona Sul. Já vamos ter nosso primeiro culto lá. E louvado seja, pode aplaudir bem forte mesmo. Então, vai ser uma coisa assim fenomenal, fantástica, sabe? Já começa grande, explodindo, e vai ser uma coisa fenomenal. Vai ser muito gostoso, muito maravilhoso. Sabemos que é Deus que está nos pondo lá. Deus está nos colocando lá. Nós não tínhamos como ir para lá se Deus não estivesse fazendo, e Deus fez. Então, dia 3 de março, nós já vamos começar o primeiro culto lá, mas na reunião de membros, daqui a 2 semanas, nós vamos explicar todos os detalhes e tudo, né? Então, você que já mora para aquela região, pode se preparar. Nós vamos ter um culto lá, domingo de manhã, às 10 horas da manhã, nós começamos o novo culto lá, né? Glória a Deus. Louvado seja Deus por isso. Glória a Deus. Então, vamos passar ao ministério da palavra. Eu quero orar com você. Queria que você orasse comigo. Senhor, nós queremos agora consagrar esse momento ao Senhor. Pedir ao Senhor, fale conosco. Ajuda-nos a ouvir de Ti. Nós rendemos nossos corações, nosso corpo, nossa alma e o nosso espírito agora rendidos ao Senhor. Para a Tua glória. Amém, amém, amém. Amém? Quero combinar com você o seguinte. Você vai falar mais do que eu durante essa pregação. Isso, exatamente, isso. Para não, vai falando. Vai falando. Quando você não tiver mais palavras, fale em línguas. Não tem problema, fica falando. Mas não pare de falar. É verdade, não pare. Mesmo quando o assunto estiver difícil, você fica falando. Baixinho, você e Deus. Quando quiser falar alto, você fala também, não tem problema. Mas o título da mensagem de hoje, nós estamos intitulando A Porta Secreta. E o que é essa porta secreta? Sabe aqueles filmes, tipo, se você já assistiu as Crônicas de Nárnia, que a Lúcia achou uma porta que era dentro do guarda-roupa, que ela abria a porta dentro do guarda-roupa, aí ia para aquele outro mundo secreto. Pois é, nós somos a casa de Deus. A Bíblia diz que essa casa, a qual casa somos nós, né? É o Senhor que está edificando. Mas eu tenho aprendido que nessa casa há muitas portas. E existe o que nós estamos chamando hoje de uma porta secreta. Presta atenção, uma porta secreta que Satanás tem usado para entrar escondido e destruir a vida de muita gente. Por que nós estamos chamando de uma porta secreta? Porque não é uma coisa explícita, não é uma coisa que está muito visível, não é uma coisa que está todo mundo vendo,
é uma maneira muito estratégica de Satanás encontrar um meio de nos roubar e até de nos impedir de sermos salvos. Mas é uma portinha, igual a porta das Crônicas de Nárnia, uma portinha escondida lá dentro de um guarda-roupa, atrás de muita, que ninguém sabe dessa porta. Mas hoje o Senhor vai nos mostrar onde essa porta está, para Satanás não nos roubar através dessa porta. Então, como funciona isso? Vou te explicar. Por séculos e séculos, muitas pessoas que têm buscado servir a Deus, têm entendido a vida com Deus e a religião através do pode e não pode. É lícito ou é ilícito? Ou seja, isso aqui pode, ou seja, é lícito. Aquilo ali não pode, ou seja, é ilícito. E aí as pessoas têm organizado suas vidas mais ou menos assim, entre o que é lícito e o que é ilícito. Você está entendendo? Entre o que pode e o que não pode. A questão é que a vida de Deus é muito além de pode e não pode. A vida de Deus vai muito além do que é lícito ou ilícito. E por que isso é tão importante? Porque para aqueles que estão servindo a Deus de coração, o ilícito é uma impossibilidade. O ilícito, nós nem pensamos em praticar. Nós que estamos servindo a Deus, nós não vamos nem pensar na possibilidade de praticar o ilícito. Então, a Bíblia fala, não matarás, nós nem pensamos em matar. Claro que nós não vamos matar. A Bíblia diz, não adulterarás, é lógico que nós não vamos adulterar. Nós não somos bobo. Você está entendendo? Então, a Bíblia diz, não mintais uns aos outros. Claro que nós não vamos mentir. Tudo aquilo que é ilícito, nós já sabemos que não podemos praticar e não praticamos. E é aí que Satanás quer usar essa porta secreta escondida lá no fundo. E como que Satanás faz isso? Satanás faz isso, presta atenção, quando ele torna algo lícito pecaminoso. Espera lá, pastor, como é que é? É isso mesmo. Quando Satanás consegue tornar o permitido pecaminoso. Ué, pastor, mas é possível que o permitido se torne pecaminoso? É possível que o lícito se torne pecaminoso? Meu irmão, é totalmente possível. E é assim que Satanás tem derrubado muitos e muitos crentes. Muitos cristãos têm caído dessa maneira. Quando Satanás torna o lícito pecaminoso, mas porque é lícito, os cristãos vão lá e mordem a isca. E perdem sua vida, perdem seu chamado, perdem seu ministério e perdem até a vida eterna. Isso é seríssimo, você acha que sim ou que não? Como que ele torna o lícito, né, o permitido, como que ele torna o permitido pecaminoso? Vou te falar uma coisa que Satanás faz muito. Ele pega aquilo que com uma pequena distorção pode ser justificado biblicamente. Quando você consegue justificar uma prática na Bíblia, não, eu faço porque a Bíblia diz que pode. Mas para justificar, precisa haver uma pequena distorção. Eu vou te explicar como que isso funciona. Quando Satanás foi tentar a Jesus, olha o que diz Mateus capítulo 4, versículo 3, diz assim: se tu és filho de Deus, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Pensa comigo. Ele era filho de Deus? Era. Ele tinha poder para transformar pedra em pão? Sim. Comer pão é pecado? Veja, tudo que Satanás está falando com ele, nada é ilícito. Não tem nenhum mandamento falando para Jesus, quando você vier à terra, ou uma profecia, você não pode comer pão, ou você não pode transformar pedra em pão. Não existe um mandamento que deixasse claro para Jesus que aquilo é ilícito. Por quê? Porque aquilo não é ilícito, aquilo era lícito. E Satanás tenta tornar o lícito pecaminoso.
para pegar Jesus. A outra maneira que Satanás usa no próximo versículo, versículo 6, Satanás disse assim, ó, ele disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo. E olha o que Satanás diz, porque está escrito. Isso é forte, né? Satanás dizendo, faça isso, porque está escrito. E Satanás tem levado muitos cristãos a fazerem muitas coisas porque está escrito. E ele pega aquele textinho e joga ele na sua frente e fala, olha aí, está escrito, então faça isso. Então ele fala, vai lá, se joga aí abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito para que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. O que Satanás está tentando fazer é usar a Bíblia de forma distorcida para justificar um possível pecado de Jesus. Você está entendendo? E Satanás tenta fazer isso o tempo todo. Então, Satanás, ele quer fazer com que aquilo que é lícito se torne pecaminoso para nos afastar da vontade de Deus. Para que através de seguir os conselhos diabólicos dele, colocando o lícito no lugar indevido, nós nos afastemos de Deus e, na verdade, estejamos servindo ao diabo com aquilo que é lícito. E eu vou te explicar isso de maneira mais clara. Aliás, eu vou deixar a Bíblia te explicar. É bom quando a Bíblia fala mais e eu menos. E quando você fala tanto assim também, fica mais legal ainda. Lucas capítulo 14, verso 17 em diante, olha o que diz. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados, vinde, porque tudo está preparado. Veja por que está dizendo aqui a hora da ceia. Porque Jesus estava contando uma parábola por causa de um comentário que foi feito com ele antes desse texto. E o comentário foi o seguinte, bem-aventurado o homem que comer pão no reino de Deus. Então, ele está falando sobre nós realmente estarmos lá na ceia do Senhor. Eu acho tão lindo que hoje nós tomamos a Santa Ceia aqui. E é tão lindo que Jesus, quando ele estava lá na última Páscoa, celebrando com os apóstolos, né, aquela ceia, ele ergueu o cálice do vinho e ele fez uma coisa muito linda, que eu acho linda e me emociono sempre que eu falo disso. Ele disse assim, eu não vou beber mais isso aqui, suco de uva, vinho. Eu não beberei mais do fruto da videira, até o dia em que eu beberei de novo com vocês no reino do meu Pai. Jesus começou a fazer um jejum, cara, de suco de uva, está jejuando até hoje, para o dia que ele vai tomar com a gente no reino do Pai. Lá nós vamos comer, essas serão as bodas do Cordeiro, a ceia do Senhor. Então é dessa ceia que ele está falando aqui, porque esse foi o comentário anterior, bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Então aqui ele está falando dessa parábola, e nessa parábola ele fala isso, a hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados. Nós somos convidados para a ceia do Senhor, amém? E o que ele mandou o servo dizer? Vinde, porque tudo já está preparado. E olha o que aconteceu, não obstante, verso 18, todos a uma começaram a escusar-se. Disse o primeiro, comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. O que é isso, rogo que me tenha por escusado? Assim, eu peço desculpas, tá? Eu não vou poder ir. Agora, por que ele não ia poder ir? Porque ele comprou um campo. E eu te pergunto, comprar um campo é lícito ou ilícito? Lícito. É permitido ou proibido? É permitido. É totalmente permitido. Esse campo representa a bênção de Deus. Eu estou prosperando, eu estou ganhando mais dinheiro, eu estou sendo abençoado por Deus e agora eu posso comprar um novo campo, aleluia. Mas esse novo campo, aleluia, impediu o homem de aceitar o chamado de Deus, de aceitar o convite de Deus, de fazer a vontade de Deus. E esse campo impediu que este homem participasse da ceia das bodas do Cordeiro. Mas veja, era só um campo.
Não era um adultério, não era que ele tinha matado alguém, não é que ele estava se prostituindo ou mentindo, era um campo. E de repente Satanás torna o lícito pecaminoso ao colocar o lícito entre você e Deus. Vou deixar você pensar um pouquinho e aumentar seus glória a Deus. O lícito se tornou pecaminoso porque o lícito se tornou prioridade. E quando qualquer coisa se torna prioridade, essa coisa roubou o lugar de Deus. Bom, Jesus continua contando a história. Verso 19. O outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. Te peço desculpa, Senhor, mas eu estou ampliando minha linha de produção. Eu tenho mais 5 juntas de boi. Eu vou plantar mais, eu vou colher mais, a minha linha de produção está aumentando. Senhor, estou prosperando. Pastor, eu estou prosperando, pastor. Minha empresa está crescendo. Eu estou plantando muito mais, eu estou colhendo muito mais, pastor. Minha empresa está uma bênção. Então, eu não vou poder ir, porque eu tenho que experimentar a minha nova linha de produção. Lícito ou ilícito? Lícito ou ilícito? Lícito. Pode ou não pode? Pode. Permitido ou não permitido? Permitido, bênção, mão de Deus, Deus me abençoando, eu crescendo e prosperando, aleluia. Mas o diabo pega o lícito e tenta elevar o lícito a um lugar tão alto que de repente eu não posso mais atender ao chamado de Deus, eu não posso mais obedecer à voz de Deus. Porque quando o lícito se torna prioridade, Deus se torna segundo lugar. E Deus ou é primeiro ou não é nada. Vamos continuar lendo. Eu adoro esses textos assim que a gente fica só lendo e a Bíblia falando com a gente. Oh, glória. É totalmente ilícito até que se torne prioridade. Verso 20. E o outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Me casei. Casar é lícito? Meu Deus, casar é plano de Deus para a maioria de nós. Eu digo maioria porque alguns realmente não receberam esse chamado. Alguns realmente receberam o dom de Deus de permanecer solteiro. Se você recebeu esse dom de permanecer solteiro, que Deus te abençoe. Você tem isso firme no seu coração? Deus te abençoe. Não se envergonhe disso e fale disso abertamente. Jesus nunca casou, o apóstolo Paulo nunca casou, não é um problema. Talvez você é um homem e você não tem nenhuma atração por mulher. Louvado seja Deus, dedica sua vida ao Senhor e bola para frente. Paulo também era assim. Eu vou viver solteiro, sou solteiro, vou dedicar minha vida como eunuco por causa do reino de Deus, não vou me casar. Glória a Deus. Eu não dei conta, eu tive que casar. Né? Então, isso é muito importante. Agora, o casamento, claro, projeto de Deus, sonho de Deus. As primeiras pessoas que Deus colocou no jardim que ele plantou no Éden, poderia ter sido um pastor e 100 ovelhas. Mas não foi, foi um marido e uma esposa. É propósito de Deus a família. Então esse homem disse: Senhor, eu me casei. Eu posso até imaginar o Senhor falando, né? O servo do Senhor falando: parabéns, Deus te abençoe, Deus abençoe sua família. Casar é totalmente ilícito. Casamento é uma bênção. Até o dia que ele se torna a prioridade da sua vida. Aí o casamento se torna sua maldição. Porque ninguém deve ter a primazia, ninguém deve ter o primeiro lugar, ninguém deve estar em primeiro lugar. Nada deve ter a dedicação da nossa busca. Uma coisa só é o primeiro lugar: o reino de Deus e a sua justiça. Então, quando o lícito se torna prioridade, o lícito se torna pecaminoso. E Satanás está entrando pelas portas do fundo para te mostrar o lícito, para te mostrar que pode,
para te mostrar que é bíblico. Não é bíblico, ó. Você está sendo abençoado, você está comprando um novo campo, você está aumentando sua linha de produção, você está cuidando da sua família e da sua casa, é lícito. Vai, filho, vai. Você está entendendo? Quando Jesus termina essa parte da parábola, a próxima parábola é o servo voltando para dar essa notícia para Jesus. Que essas pessoas estavam dizendo lá, peço que me desculpe, mas eu não vou poder ir, porque eu comprei um campo, o outro porque eu comprei 5 juntas de boi, o outro porque eu me casei. Então o servo volta para trazer essa notícia para o Senhor. E olha o que acontece. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse a seu servo. Fala comigo, irado. Você quer ver a ira de Deus, querido? Começa a colocar desculpa. Senhor, eu não posso agora por causa disso. Senhor, eu não posso agora por causa daquilo. Senhor, não, é só esse tempo, é só para experimentar as juntas de boi, Senhor. Não, Senhor, é só porque eu preciso ir ver o campo. Ou, Senhor, porque eu preciso cuidar da minha família. Quer ver Deus irado? Começa a pôr desculpa. Entendeu? Para não cumprir aquilo que Ele te convida a fazer. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está, como mandaste. Olha bem, e ainda há lugar. Eu vejo aqui mais ou menos o servo falando assim: Senhor, então, fiz do jeito que o Senhor falou, está sobrando espaço. Eu chamo aqueles convidados lá que o Senhor tinha convidado e não puderam vir, você está entendendo? Ainda tem espaço, mas olha o que o Senhor fala. Respondeu-lhes o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos e obriga todos a entrar para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. Eu estou te mostrando que as pessoas perderam a possibilidade da ceia do Senhor, das bodas do Cordeiro. As pessoas perderam a possibilidade da vida de Deus. E o que as roubou dessa vida eterna não foi a prostituição, o adultério, o assassinato, a mentira. Foi aquilo que era lícito. Foram as bênçãos, as riquezas, as prosperidades, as 5 juntas de bois, ou o campo novo, ou até a própria família, o próprio casamento, que impediu as pessoas de herdarem e de estarem na ceia do Senhor. Isso é forte demais, você não acha? É Satanás olhando para Jesus e falando: Senhor, se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Ou seja, o Senhor pode fazer, não há nada de errado, faça. Por que Jesus não fez? Porque a prioridade de Jesus não era agradar a si mesmo e matar a sua fome, a prioridade de Jesus era agradar ao Pai. Então Jesus, quando ele termina essa parábola, a seriedade com que ele fala isso é muito forte, porque ele continua o texto, o mesmo texto, dizendo assim: grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, o quê? Não pode ser meu discípulo. Meu Deus do céu. Se nós queremos servir a Jesus, Ele vai estar em primeiro lugar. O problema é que quando você tem outras pessoas em primeiro lugar, quando você coloca Deus em primeiro lugar, as outras pessoas sentem. E elas começam a reclamar: ei, cadê o primeiro lugar que era meu? Elas não usam essas palavras porque elas não sabem essa ordem das coisas, sabe? Mas elas falam de outro jeito: ei, você me dava tanta atenção, cadê a atenção que você me dava? Ei, você agora, ei, cadê? Ei, você agora... Mas se nós queremos servir a Jesus, Ele vai ter que estar em primeiro lugar.
Isso significa que outras pessoas e coisas não estarão em primeiro lugar. Isso significa que os meus filhos não vão estar em primeiro lugar, que a minha esposa não vai estar em primeiro lugar, que os meus pais não vão estar em primeiro lugar e que eu mesmo não vou estar em primeiro lugar. E ele está dizendo, alguém que quer me servir, se não aprender a aborrecer pai, mãe, filho, filha, esposa, irmãos e até a própria vida, não pode ser meu discípulo. Ele continua o texto dizendo, e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Quem quer participar da grande ceia do Senhor? Para chegar lá tem que morrer. Quantos aqui querem ser justificados dos seus pecados? Sabia que Romanos 7,14 diz que aquele que morreu está justificado dos seus pecados? Muitas pessoas não sentem a liberdade da justificação porque não morreu ainda. A gente tem que entregar tudo, 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 tudo. Senhor, Tu és a minha prioridade. Você está entendendo? Jesus ainda continua o texto, nós vamos continuar o texto, e essa próxima parte do texto, eu fico tão triste quando eu vejo pregadores, às vezes, usando isso aqui para falar de uma coisa tão lá embaixo. Porque Jesus continua o texto, depois ele dizer, não pode ser meu discípulo, ele fala assim, pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. Muita gente tem usado esse texto fora do contexto para dizer, ei, você tem que calcular seus custos, fazer planejamento financeiro da sua vida. Quando for com Jesus não está falando disso. O assunto é outro. Jesus está falando, você quer me seguir? Você quer construir sua vida em mim? Pois é, antes de começar, pensa bem e olha quanto custa. Olha quanto custa. Para você não sair por aí falando, estou construindo minha vida em Deus, estou construindo minha vida em Deus. E lá no final, você não tem como manter o que você está dizendo. E Satanás vai ficar zombando de você. E aí, construiu, não deu em nada, hein? Sua mesa lá na ceia, tá linda, mas você não vai sentar lá não. Então nós temos que pensar quanto custa. Seguir ao Senhor custa caro? Não, querido, não custa caro. Custa tudo. Ele diz então, continua dizendo, ou qual é o rei que indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar quem vem contra ele, com 20.000, caso contrário, estando ainda o outro longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Vamos ler o 33 juntos? Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O problema é que muita gente, ao começar a crer em Jesus, elas pensam que para ser cristãos, para servir Jesus, elas têm que renunciar o ilícito. Mas o Senhor não está falando que tem que renunciar o ilícito. Ele está falando que tem que renunciar a tudo. Vamos pôr o 33 de novo aí para a gente ler? Lê de novo comigo, por favor, o último slide aí, o versículo 33. Olha o que esse versículo está dizendo, irmão, com clareza. Olha aí. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Inclui pai, mãe, irmãos, filho, filha, esposa e até a sua própria vida. É o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Porque o lícito se torna ilícito quando está entre nós e Deus. Entre nós e os mandamentos do Senhor.
Você sabe que a Bíblia nos mostra o padrão e nos ensina, por exemplo, a congregar diariamente. Diariamente, esse é o modelo que Jesus nos deixou, o modelo que os apóstolos nos deixaram. Diariamente, de casa em casa e no templo, diariamente. Agora, se você perguntar às pessoas por que elas não estão congregando diariamente, que nós deveríamos estar uns nas casas dos outros diariamente, orando junto, buscando a presença de Deus junto, falando da palavra, tomando um cafezinho gostoso. Todo dia, todo dia, todo dia. Um dos motivos de eu me manter cheio do Espírito Santo é que todo dia eu estou com gente, falando das coisas de Deus. Mas se você perguntar às pessoas por que você não está, não é porque ela está num motel usando droga e praticando adultério e prostituição. Não é por isso. Sabe por que é? É porque elas estão fazendo uma coisa lícita. Algo que pode ser feito. Elas estão trabalhando. Ou na sua casa de praia. Ou cuidando da sua família. Tem alguma coisa errada com isso? Não. E o diabo está só assim, ó, cheque. Cheque mate. Ele está só cercando. Você está entendendo? Amém. O Senhor Jesus nos mandou aprender todos os seus ensinamentos e ensinar aos outros todos os seus ensinamentos. Vou dar um exemplo bem simples. Aqui na igreja, nós temos a escola ministerial. Está lá, para todos nós aprendermos. Inclusive tem inscrições abertas lá fora. Classe da nova criatura. Família cristã, como fazer melhor o meu papel na família. Família cristã, vida devocional, como desenvolver relacionamento com Deus. Autoridade espiritual, outro curso maravilhoso. Está tudo lá. Se você pergunta para alguém que nunca fez, por que ela não fez? Ela nunca vai falar, não, eu não fiz porque no horário da escola, eu estou usando droga e eu estou batendo no meu marido. Nunca é por isso. Então, por que é, pastor? É porque elas estão fazendo algo lícito. Algo que pode ser feito. Algo que não é errado nem proibido. Mas que, de repente, está ficando entre você e os mandamentos do Senhor. Você está comigo? O Senhor nos mandou cuidar das necessidades uns dos outros. E fazer o bem, especialmente aos da família da fé. Mas se você for checar por que alguns não estão fazendo, não é por um motivo ilícito, na maioria das vezes. É por algo lícito. Você está comigo ou não? O Senhor nos mandou ter uma vida de oração. E se você for ver a maioria das vezes, as pessoas não estão orando, não é porque estão fazendo algo ilícito, de novo. É porque elas estão colocando o lícito, o permitido, o abençoado em primeiro lugar. E aí quando eles tentam dar o que sobra para Deus, Deus não recebe, porque Deus não recebe sobra de ninguém. Por isso ele não recebeu a oferta de Caim, porque era a oferta do fim de uns tempos. Por que ele recebeu a de Abel? Porque eram as primícias. Tudo é de Deus primeiro. Deus é primeiro lugar, porque Ele é o primeiro soberano Deus. Você está comigo? Então Satanás quer usar as coisas lícitas, como a sua família, como a sua casa, como o seu lazer, como os seus negócios, o seu trabalho, como o seu tempo de descanso. Tudo isso que é lícito, ele quer tornar isso ilícito, ao te levar a conduzir você a colocar isso entre você e o que Deus te mandou fazer. Você está entendendo? Então, o que é lícito é uma bênção. O que é lícito é maravilhoso. E eu vou desfrutar do que Deus me deu, mas não ao ponto de colocar aquilo em primeiro lugar, porque o primeiro lugar pertence a um e a Ele somente. Então, Satanás quer falar com você assim, ó, mas está escrito. E aí ele lança um texto. Você está entendendo? Ele lança um texto. Por exemplo, se for da sua família, por exemplo, né? Então ele vai lá e lança um texto
para você a respeito da família, para te mostrar que você deve priorizar a família. É um texto isolado, um pouco distorcido, mas que vai dizer para você, está tudo bem negligenciar qualquer coisa que Deus te mandou, se você estiver cuidando da sua família, porque a família é projeto de Deus, e aí Satanás está te matando. Você está entendendo? Satanás está ficando com muita raiva dessas coisas que eu estou pregando aqui nesses últimos meses, porque nós estamos mostrando os esconderijos de tudo. Ele está pensando em suicídio, seriamente, ele está desesperado. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Pensa comigo nisso aqui, ó. Por quê? Preste atenção nessa pergunta. Por que Jesus nos daria uma palavra como essa? Por quê? Você quer saber por quê? Porque Ele quer te ver na mesa da ceia com Ele. Ele quer te ver lá. Você é convidado. Tem um lugar preparado para você. E Ele nos deixou isso escrito para nos avisar, ó, toma cuidado, Satanás vai tentar fazer isso, eu já estou te avisando antes, muito antes, para você saber, porque eu quero ver você comigo toda a eternidade. Eu tenho uma ceia preparada para você, eu tenho um lugar preparado para você na eternidade. Jesus está preparando um lugar para nós, Ele nos quer lá, e nós não vamos deixar nunca mais Satanás usar essa porta secreta para nos roubar, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos ficar de pé no nosso lugar? Eu quero então convidar você hoje, se você já entregou sua vida a Jesus, eu quero convidar você a reentregar. Pastor, já sou convertido, eu estou convidando você a reconverter. Pastor, já estou convidando você a renunciar. Você está entendendo? Pastor, eu já até me reconciliei, eu estou convidando você a reconciliar. A render tudo, a entregar tudo, a falar, Senhor, nunca haverá nada entre nós. Nunca haverá nada mais importante do que o Senhor na minha vida. Eu sempre vou entregar tudo. Eu sempre vou renunciar tudo. Como a tua palavra diz, Senhor. Eu renuncio pai, mãe, irmão, irmã, filho, esposa, até a própria vida, por causa de ti.